Oi, eu sou Giana Matiasi, jornalista e com 15 anos de profissão eu decidi fazer uma transição de carreira. Me tornei empresária com um único objetivo, o meu bem-estar. Antes de começar, eu te convido a fazer algo bem simples. Inspira, segura um pouquinho e solta. Esse é o Respira, um podcast para falar de saúde. Saúde física, saúde mental, para falar de bem viver. Tudo isso sem pressa, sem culpa, sem aquelas formulazinhas mágicas que na maioria das vezes nem funcionam. E hoje eu tenho aqui na minha frente uma médica que só de bater aqui 5 minutos de papo eu já fiquei super interessada na vida dela. Ela vai nos trazer muitas coisas boas. É a doutora Vanessa França, que é angiologista ou cirurgiã vascular, né, doutora? Exatamente. Daqui a pouco a gente explica isso. Mas eu quero que você comece do começo, porque você não é daqui da Bahia. Você vem lá do Amazonas. E aí, do Amazonas, você vai para o Acre. Acompanha aí. Do Acre, ela vai morar em Curitiba. E há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, ela fixou residência em Salvador. Como é que é percorrer esse Brasil todo atrás de uma paixão que é o seu trabalho, a medicina? Conta pra gente. Então, a minha história começa lá no interior do Amazonas, né? Sabe quando eu sempre gostei muito de ler, sabe, Giana? E aí eu ficava lendo os livros e eu ficava me imaginando morando em muitos lugares. E eu sempre tive muita, eu costumo falar o seguinte, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Que já é muito importante. É. E aí resolvi muito cedo, né? Minha mãe virou para mim com 15 anos, falou assim: "Você quer ir embora para Manaus estudar?" Eu falei assim: "Quero." Que bom que ela te impulsionou, né? Sim. Aí fui morar com a tia minha, fiz faculdade, né? Passei na Universidade do Estado do Amazonas. Parabéns, isso pra é muito medicina. bacana. E cursei a medicina lá em Manaus. Logo que eu acabei, eu já consegui, assim, entrar na residência, né? Que é o segundo maior desafio do estudante de medicina. E passei, fui para o Acre, fiquei lá 3 anos, né? 2 anos de cirurgia geral, trabalhei lá durante o ano da pandemia. E falei, não, tá na hora de fazer uma subespecialidade. Tá bom. E aí eu resolvi fazer prova em todo o Brasil, onde eu achava que uma cidade que eu queria conhecer, que eu via a cultura. Falei, não, vou testar para esse lugar. Conhecer um lugar novo e ainda se especializar. Exatamente. Aí fiz 10 provas de residência. Nossa! Passei em 4. A primeira dela, fui parar lá no interior de Minas. Quando eu tava lá, assim, no processo de fazer provas, né? Conheci Curitiba. Nossa, me apaixonei. Aquele lugar frio. Aí eu falei, não, eu morei no calor a vida toda, agora eu quero morar no frio. E um choque de cultura, né? Porque é muito cultura. diferente você sair do norte direto para o sul, né? Porque você vai lá do Amazonas para o Acre, que é na região norte, e de repente você desce para o sul do Brasil. Exatamente. Né? Porque assim, no Amazonas, assim como na Bahia, as pessoas são muito receptivas. Então, você conversa aqui, 5 minutos de conversa, no outro dia a pessoa já está te convidando para ir em casa, para um churrasco. Exatamente. Né? E você chega no sul, você que é de lá sabe, ou todo mundo na sua casa. Com educação, mas cada um na sua, né? Exatamente, exatamente. E aí eu foi um choque de realidade, realmente. Demorei muito para me adaptar, mas foi um lugar que foi me conquistando aos poucos, assim, a cidade, o clima e tudo mais. E engraçado porque eu fui chamada para a residência lá, é uma história bem interessante e isso me faz pensar que nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? Porque eu estava numa Santa Casa no interior de Minas e aí chegou um e-mail para mim. Eu achava que eu não ia mais ser chamada lá em Curitiba, né? Aí eu vi o e-mail e eu vi que esse e-mail era da Santa Casa de Curitiba. Já tinha se passado 1 semana. Aí eu pensei assim, perdi a vaga. E aí um amigo meu falou assim, liga para eles, pergunta. Tenta. O não você já tem. Aí entrei em contato e tal, falaram, olha, a vaga continua em aberta, porque por questões jurídicas lá alguém
tentou lá prender a vaga, né? E aí acabou que todo mundo foi chamado de outros lugares e a vaga ficou. Uhum. Você tem 24 horas para chegar aqui. Aí eu estava no interior de Minas. Aí eu falei assim, olha, 24 horas eu não consigo, mas se você me der 48 horas eu consigo. Pelo amor de Deus. Aí larguei tudo, coloquei tudo no carro, né? Peguei, fui embora. Cheguei em Curitiba, e aí fiz a residência, depois fiz o fellow. E aí o porquê que eu digo que é fellow? O que é o fellow? Depois que você termina a cirurgia vascular, você pode fazer uma subespecialização, né? E hoje, dentro da cirurgia vascular, a gente tem os procedimentos minimamente invasivos, né? Que são procedimentos endovasculares. Que aí você consegue fazer tipo um cateterismo de qualquer parte da circulação, né? Para tratar aneurisma, obstruções da circulação, né? Os famosos entupimentos. E aí eu resolvi fazer mais um ano lá. Né? Por que eu digo que tinha que acontecer? Eu tenho uma sobrinha que ela nasceu com uma condição genética rara e essa condição levou com que ela tivesse insuficiência renal e precisar fazer diálise. Então ela começou fazendo diálise pela barriga. Muito pequenininha. Muito pequena, teve um quadro de apendicite grave e perdeu essa via de diálise. O Amazonas, ele tem algumas restrições, assim, a gente não consegue atender coisas muito complexas para crianças, por exemplo. Né? E ela precisou fazer hemodiálise. Então, ela ficou 3 meses na UTI em Manaus, não conseguia sair porque eles só conseguiam dialisar a criança se fosse lá. Né? E graças à cirurgia vascular, que é uma das áreas de atuação, a gente faz acessos para que os pacientes consigam dialisar, né? Graças a isso, eu tive contato com pessoas no Hospital Pequeno Príncipe, né, que é uma das referências do Brasil para pediatria, e aí eu consegui transferir a minha sobrinha, mesmo com convênio, tinha dificuldade, tirei ela da UTI lá no Amazonas e levei para o Pequeno Príncipe. Nada é por acaso nessa vida, é impressionante. E graças a isso ela está viva. Conseguiu ser transplantada e isso é uma das maiores orgulhos assim da minha vida, sabe? Quer dizer, já valeu a pena tudo que você fez, né? Tudo que eu passei na residência, porque é uma das fases bem difíceis da vida da gente, né? E aí fiquei lá pelo Paraná e um amigo meu que fez cirurgia geral comigo lá no Acre veio para a Bahia fazer urologia. Você tem que vir para a Bahia porque aqui é melhor, as pessoas são mais amigáveis, você vai ganhar melhor, você vai ter mais campos para trabalhar. E aí ele falou assim, olha, eu vou mandar as suas passagens, você vai passar 1 semana aqui, eu vou arrumar um lugar aí numa clínica para você atender, aí você me diz o que você acha. E aí? E aí eu vim, eu falei assim, eu vou embora. Eu não vou embora nunca mais dessa Bahia. Adorei, e eu fui assim. Está aqui. Estou aqui. Peguei minha cachorrinha, coloquei na mala e... E aí conta pra gente o que mais, quando você chegou aqui, além de todo o trabalho, porque ela trabalha em vários lugares, ainda encontrou o quê? Um grande amor. Ainda encontrei meu baiano. Agora sim que ela não vai embora daqui nunca mais. Agora não vou mais. Que sorte a nossa que tá aqui. Que sorte a nossa. Nessas andanças todas suas, né, que aprendizados você tirou pra vida? Porque a gente pode dizer que você foi para outros países, né? Porque o Brasil é tão grande que você saiu do norte e para o sul. E agora está aqui na região nordeste, quer dizer, você viveu muitas culturas nossas, né? Que lições você aprendeu disso tudo? Eu acho que a maior lição que eu aprendi, assim, em toda essa mudança, principalmente para o sul, é que uma fase ruim da nossa vida não define o profissional que nós vamos ser. Eu tive muitos problemas de relacionamento na residência e eu achava que aquilo me definia. E não. Eu acho que, principalmente quando você chega sendo do norte e uma profissão que é tão masculina, porque cirurgia, você vê, a maioria são homens, né? E eu fiz cirurgia geral numa turma que eu era a única mulher.
Quando eu fui para o Paraná já foi o contrário, só tinha mulheres, né? E aí é totalmente diferente. E eu achava que eu não iria ser uma boa profissional, porque foi difícil. Eu via que era um lugar que eu tinha muita possibilidade de aprender, mas que eu não me sentia acolhida. E quando você sai sozinha de casa, porque eu fui sem conhecer ninguém, sem amigos, sem ter um lugar para morar, fiquei em Airbnb por algum tempo. Mas aquela fase difícil foi bom porque eu aprendi muito. Eu acho que eu poderia lá atrás ter escolhido cirurgia vascular aqui na Bahia. E eu estava conversando isso com uma amiga essa semana, né? Eu falei assim, olha, mas se eu tivesse seguido esse caminho desde o início, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, no começo, eu nem cirurgia vascular eu queria, mas a vida foi me levando para esse caminho porque tinha um propósito nisso, né? E hoje eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela minha especialidade. E eu posso dizer, o que você gosta mais da cirurgia vascular? Eu gosto de tudo. Eu gosto de conversar com o paciente, eu gosto quando a paciente que tem lipedema chega comigo e diz assim, eu tô com dor nas pernas, eu tô cheia de celulite, eu me sinto feliz em explicar para ela que isso não é celulite, que essa dor na perna dela a gente consegue tratar, tem como melhorar. Eu gosto de conversar com o paciente, eu gosto de fazer o exame dele, eu gosto de operar, eu gosto das coisas complexas. Então, assim, eu acho que a minha maior lição é essa, sabe? Que uma fase ruim não define quem você vai ser. Vai passar, né? Que vai passar. É como o pessoal sempre fala, né? Assim como a noite passa e vem o dia, sim, a chuva passa, vem o sol, e ao contrário também, às vezes você tá no sol e vem a chuva, mas isso tudo passa, né? É muito bacana. Então agora que a gente já falou um pouquinho de como essa mulher é inspiradora, corajosa, né? Enfrentou sozinha esse nosso Brasilzão, enfrentou machismo, misoginia, né? E entendeu que você não era aquilo que eles tentaram fazer com que você sentisse, né? Sim. Você é muito mais que isso. E agora está vivendo uma fase tão boa aqui na Bahia. E, de fato, a Bahia é uma terra muito acolhedora. A gente é muito feliz aqui. Mas vamos falar um pouquinho da sua profissão. Vamos ajudar, principalmente as mulheres. Essa questão das varizes, esses problemas de circulação, eles acometem mais mulheres ou é igual? Masculino e feminino sofrem da mesma forma? Então, o que a gente vê, né? Varizes, você vai ver mais em mulheres. Quando você vê em homens, o quadro é um pouquinho mais grave. Por quê? Porque as mulheres, elas têm mais aquela preocupação de ir ao médico, de fazer uma vez por ano uma consulta, ver a rotina. E os homens não, não está me incomodando. E geralmente quando os homens, eles procuram, a gente já tem quadros mais avançados, né? Mas o que você observa? Varizes é bem mais comum em mulheres. Outros problemas vasculares mais graves, como doenças arteriais, são mais comuns em homens. Sim. Né? Porque é mais comum homens fumarem, então você tem esse padrão. Né? Já o lipedema é uma doença muito característica de mulheres. Feminina, né? E que tem crescido bastante assim, a informação, porque antigamente se falava assim, não, é que ela tá gorda, é que é celulite. Quer dizer, não é que aumentou a incidência de lipedema, é que agora as mulheres estão entendendo que essa é uma doença e que há formas de se tratar, né? É uma doença subdiagnosticada, né? E tem poucos profissionais, até mesmo dentro do meio da cirurgia vascular, que conseguem manejar bem o quadro, né? Porque é uma doença nova, digamos assim. Sim. Nova no sentido de ser conhecida da população em geral, agora. Né? Se falar mais agora, sim, né? Sim, exatamente. Com relação às varizes, elas são normalmente um problema só de estética ou quem percebe que tem varizes precisa tratar porque de fato pode se agravar? O que as varizes escondem, vamos dizer assim? Então,
nós mulheres, a gente passa por muitas mudanças hormonais, né, ao longo da nossa vida. Então, geralmente, quando essas mudanças hormonais elas vão acontecer, as varizes elas vão começar a se intensificar. A gente divide, né, as varizes em várias classes. Eu tenho uma pessoa que ela não tem varizes visíveis, mas ela tem uns vasinhos e ela é bastante sintomática, porque a insuficiência venosa ela é uma doença sistêmica, né? Quando eu tenho quadros mais moderados, que é aquela pessoa que já tem as varizes mais visíveis, né? Ela é uma doença. O que eu digo para os pacientes? Varizes é uma doença crônica, de caráter genético, progressivo e que não tem cura, tem controle. É muito comum os pacientes chegarem e dizer assim, eu operei varizes e não adiantou nada, voltou tudo. Não adiantou nada. Uhum. Não é que a pessoa que te operou você errado. É porque você tem uma doença crônica, que vão ter vários fatores, né? Hábitos de vida, a pessoa que faz exercício físico ou não faz, uma mulher que usa anticoncepcional oral, ela vai ter uma predisposição maior, né? A ter. E quais são as principais complicações? Se é uma doença que não tem cura, por que eu tenho que tratar? Exatamente para eu evitar a evolução dela. Quais são os casos mais graves? A evolução. Eu começo a ter a dermatite ocre, que é aquela pele mais escura, mais espessada. Eu posso ter sangramentos varicosos, uma dessas veinhas romperem e a pessoa ficar sangrando. E principalmente o aparecimento de feridas, que é o que a gente quer evitar, né? Por isso a importância. Eu falo para o paciente assim, você tem varizes, você vai ter que voltar todos os anos na consulta, para a gente ver como é que tá, para evitar que você chegue nessa fase de ter feridas, que geralmente vai levar a dor crônica, são feridas que demoram a cicatrizar, dificilmente cicatrizam, porque o tratamento é complexo, tem muitas vezes que fazer intervenção, tem que usar meia compressiva, e que é difícil. O paciente chega muitas vezes, mas eu tenho ferida, por isso que eu parei de usar a meia. Não pode usar, não, pelo contrário, você tem que usar a meia para ajudar a fechar. Ou então também reclama do calor, né? Do calor. Porque a meia, eu não sei se quem está nos assistindo alguma vez já tentou usar uma meia de média compressão ou alta compressão, mas ela de fato comprime mesmo as pernas. E o calor, principalmente a gente que mora aqui, né, na região Nordeste, o calor ele é muito intenso. Então, usar a meia, até isso se tornar um hábito de vida, é muito incômodo, né? É difícil. Então, e isso é o principal desafio do cirurgião vascular da Bahia, do Nordeste em si, né? Não, eu falo pelo seguinte, eu venho de uma família toda que sofre de varizes. Então, assim, minha mãe tem, acho que ela já operou umas 3 vezes. O meu pai já tem essa dermatite ocre, ele faz massagem todos os dias, usa meia, né? E meus avós também, minhas tias. E eu já fiz uma cirurgia, tem uns 10 anos que eu fiz. E eu me lembro que no período que eu fiz, eu me cuidei muito no início, no pós-operatório, deu tudo certo. Mas eu não levei adiante essa coisa de usar a meia. Eu usei por um período, né? Usava aquela meia que vem até aqui em cima, né? Na perna. Não a meia calça, mas aquelas... 7/8. A 7/8, essa mesma. Só que chegou um momento que eu parei de usar, porque trabalhar de meia, aí tinha que usar calça, aí tinha que usar sapato fechado, porque a meia é feia, né? Porque ela é grossa. E aí eu tô confessando aqui que eu parei de usar a meia. Não só você, a maioria dos pacientes faz isso. E eu percebo que já voltou não, né? Porque o meu médico me disse que são outras, né? Sim, você retirou. Exatamente. Aquelas que eu operei e eu retirei, foi. Só que outras já vieram. Então eu já percebo em minhas pernas outras varizes. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem fim. Enquanto eu estiver viva, eu vou ter varizes.
E incomoda, né? Dói, principalmente quando tá mais quente, os sintomas eles acabam se intensificando. Um cansaço nas pernas, uma peso, dor, né? sim. É um incômodo, né? A minha mãe se queixa muito, assim, ela realmente tem mais do que eu. E ela se queixa muito, né, com relação a isso. Como é que a gente pode ter uma melhora na nossa qualidade de vida quando a gente sofre das varizes? Né? Aquela pessoa que não operou ou não tem indicativo ainda de operar, o que ela pode fazer para não chegar nessa fase? Então, atividade física, né? Por quê? Eu gosto de explicar assim, só até para quem está em casa entender. Como é que acontece as varizes, né? O sangue ele sai do coração pelas artérias. E ele retorna ao coração pelas veias, né? Então ela vai fazer esse... Quem tem varizes, o que acontece? Acontece pelo seguinte, muitas vezes eu tenho uma fragilidade das veias. Nas nossas veias tem o que a gente chama de portinhas, como são válvulas, né? Que elas vão abrir para o sangue subir e fecha para ele não descer. Uhum. Isso. Em quem tem varizes isso não acontece. Então, o que acontece? O sangue ele vai ter uma dificuldade maior de retorno. Então, se eu trabalho muito tempo sentado, o que eu tenho que fazer? Procurar ficar mexendo o tornozelo, procurar ficar a cada hora levantando. Aquele exercício assim, né? Botar os pés para cima e para baixo. Exatamente. Para cima e para baixo. Procurar se levantar, fazer algumas caminhadas durante o dia. O exercício físico, ele vai ativar as minhas panturrilhas, então eu vou ter um melhor retorno do sangue, são coisas que vão ajudar, né, ali em quem tem sintomas, ou até a prevenir ali, né? E por mais que seja chato, usar meia compressiva. Eu falo assim, você é chato usar todo dia, mas escolhe os dias que você vai usar. Por exemplo, não, hoje eu vou passar o dia todo sentado na frente do computador, então esse é um bom dia para eu colocar meia. Entendi. Vou fazer uma viagem de carro, de avião, de ônibus, viagens longas. Usa meia esse dia. Por quê? Isso corre o risco a pessoa que tem varizes, ela tem uma predisposição maior a desenvolver uma trombose? Tem, né? Não quer dizer que se eu tenho varizes eu vou ter trombose. Você tem uma leve disposição. Você tem um pouco de mais de chance. Mais chance do que uma pessoa que não que tem uma a que varizes. não tem. Mas eu ter varizes significa que eu vou ter trombose? Não. Depende de como são meus hábitos de vida, meus cuidados e tudo mais. Né? Mas então, existe sim uma leve predisposição. Perfeito. Então, essas coisas que a gente fala sempre, né? Sedentarismo, muito tempo sentado ou muito tempo em pé, obesidade, tabagismo e a genética. Esse combo é muito perigoso para as varizes, né? Então, os hábitos saudáveis, tomar esse cuidado se eu fico muito sentada, dar uma caminhadinha de vez em quando, levanta, mexe os pés, né? Para tentar minimizar esses danos, né? Isso. Quem fica muito tempo em pé é o mesmo risco de quem fica muito tempo sentado. Mesma coisa. Então, basicamente, é assim que eu vou cuidar da minha circulação. Tem algum tipo de medicação que se tome ou isso é indicado caso a caso? É indicado caso a caso. Geralmente, o que eu faço na minha rotina? Pacientes que têm muita dificuldade quanto ao uso da meia compressiva, eu gosto de colocar uma medicação. E a medicação, não é todo paciente que vai responder bem. E eu falo assim, se você for ter que escolher se é caro e eu só posso comprar um dos dois, priorize a meia, porque a meia ela vai estar agindo mecanicamente. O medicamento, tem paciente que toma e diz, nossa, doutora, minha vida mudou, agora eu não sinto mais nada, tá tudo ótimo. Mas já tem paciente que não responde muito bem à medicação. Não se sabe ao certo por quê e nem como exatamente esses medicamentos agem, mas a gente sabe que em alguns casos pode ser bem aplicado. Ou seja, minha gente, nós que temos varizes, temos que ficar amigas das meias de compressão, por mais difícil que seja. E hoje, é uma luta. Sim, e hoje em dia tem muitas meias no mercado, né? Tem meias que têm efeito climático. Mas eu sou homem, é feia. Tem umas meias que preta, são tipo, né, esportiva. Agora, de fato, elas são bem caras, né? O custo, quando a gente fala assim para a população em geral,
são as meias, elas têm um valor bem elevado, agora Sim. também tem uma durabilidade grande, né? Elas Exatamente. duram um tempo longo. E aí, doutora, a gente, claro, falou das varizes e da cirurgia quando você já está num estágio mais avançado. Mas tem outras coisinhas que a gente vê ali, fala do laser, Sim. tem aquela espuma que a gente usa para secar, que arde quando chega, né, nas veinhas, mas, né, que isso é só estético ou esse tipo de secar, a escleroterapia, né, que fala, o Isso. secar esses vasinhos, ele é importante? É importante, porque mesmo quem tem só os microvasinhos, né, que são as varicoses, muitas vezes vai ter alguns sintomas, né? Queima muito aqui nessa região, pode dar queimação, prurido, né, coceira. São sintomas que também pode acontecer em quem tem esses vasinhos. Não tem aquelas varizes que são aparentes, mas tem Exato. aqueles microvasinhos, né? Exato. Parece um mapinha, às vezes, em Isso. determinadas regiões da perna. E foi bom você falar isso, porque muito paciente chega assim, mas é que eu já fiz a aplicação lá na esteticista lá do meu bairro, mas voltou. Mas por que voltou? O que acontece? Eu gosto de falar o seguinte, imagine uma árvore vou ter galhos, galinhos e folhinhas. Essas folhas, que são as varicoses, elas são nutridas por alguém, geralmente por um vaso maior que está debaixo da pele. A gente tem uns instrumentos, devia até ter trazido para mostrar, o fleboscópio, por exemplo. Ele olha debaixo daquela... aquela luzinha vermelha? Aquela luzinha vermelha. Então, sempre debaixo daquele vasinho eu vou ter um vaso maior. Aí você vê aquele caminho, Exato. né? Se eu não tratar aquele caminho, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque vai continuar irrigando para aquelas Isso. pontinhas. E aí, assim, de acordo com cada caso, a gente pode complementar os dois tratamentos, ou fazer só a esclero simples, ou o tratamento com espuma, né, que é bem conhecido hoje dos pacientes, ou pode fazer a escleroterapia simples com espuma e o laser, né, o laser transdérmico, que ele queima o vaso. Hoje ele é o que a gente considera como padrão ouro para o tratamento de microvasos, né? Bom, acho que a gente já falou bastante de varizes, né? Falamos de vários casos e como prevenir e como se cuidar, né? Quando uma pessoa tem varizes e que é para a vida toda, né? Sim. Não tem jeito. E agora a gente vai falar de lipedema, porque lipedema, de fato, há um tempo eu me lembro que eu vi, acho que foi até a Ana Maria Braga, que uma das repórteres, das apresentadoras que estão com ela, falou e mostrou o lipedema. E eu acho que a partir daí isso começou uma divulgação muito grande no Brasil. Sim. E muitas mulheres começaram a entender que o que elas tinham ali, não é que elas estavam gordas ou não estavam se cuidando, elas tinham lipedema e muitas nem sabiam, né? O que é o lipedema? Em quem é que pode ter lipedema? Como é isso? Então, o lipedema, ele é uma doença inflamatória do tecido gorduroso, né? Muito comum na região de pernas, mas pode acontecer em braço. E tem uma característica que é muito comum dos pacientes. Nossa, eu já fiz dieta, eu já emagreci, mas as minhas pernas não emagrecem. E às vezes aparecem roxos, como se eu tivesse batido, e quando toca dói. Então são sintomas muito comuns. Antigamente se falava muito que era celulite, porque tá obesa, tá gorda, celulite. Nem todo caso é lipedema, assim como nem tudo ali é celulite. Sim. Né? A gente tem algumas características que você vai notar, geralmente você vê que a pessoa ela é mais magra no tronco e as pernas são mais maiores. Né? Elas se destacam, né? Se destacam Parece mais. desproporcional, né? Aquele corpo. Isso. A pessoa geralmente não vai ter um tornozelo definido, então é diferente, como se tivesse uma batatinha ali ao redor. É muito comum nas coxas, na região interna dos joelhos também. E é um tecido diferente. Você toca na pele, parece que é uma casquinha de laranja, assim, cheia de ondulações. São características que a gente vê. Aqui na Bahia, eu nunca vi tanto lipedema quanto aqui, né? A minha realidade de cirurgia vascular é aqui,
que eu tive, né? E no Paraná. Lá eu não via tanto, lá era um pouco mais raro. Aqui já é bem frequente. Por quê, Hoje, doutora? Por que aqui uma incidência maior já se sabe? então, não sei te dizer ao certo, mas você vê que o biotipo das mulheres aqui são diferentes, né? Então você acaba vendo de forma mais acentuada. Eu acredito que devo ter alguns estudos a respeito disso, mas que eu ainda não consegui me aprofundar. Sim, sim. Mas é uma característica que eu percebo. Pra você ter noção das consultas que eu faço, de 10 consultas vai aparecer uma ou duas com sintomas de lipedema. Ou seja, de 10 a 20% Exato. é um número bem expressivo, Sim, né, ali no seu consultório. Sim. E é bem comum elas virem com essas queixas que eu falei, né? Ah, não estou emagrecendo, mas as minhas coxas, eu acho que eu vim aqui para você ver se eu tenho lipedema. Isso é bem... Nossa, já teve assim consultório que eu já tive 3 pacientes com essa queixa. E é algo assim que tem crescido muito, mais informação, né? Hoje a gente tem muito mais cursos que falam sobre isso, nos congressos de cirurgia vascular tem se falado mais também. Conforme teve bastante divulgação até com aquela modelo Yasmin Brunet. Ah, verdade, também, do Big Brother, né? Verdade, ela também falou sobre isso. E a partir daquele momento ali deu um boom e hoje lipedema tem sido procurado bastante. E tem como evitar? Ou é uma doença também que não há como evitar? Não tem como evitar porque tem mesmo princípio ali da varizes, né? Uma doença de caráter genético. E é crônica, quer dizer, uma vez crônico. Que você tenha, é pro resto da vida? E interessante que muitos pacientes chegam falando assim, ah, mas eu ouvi dizer que tem uma cirurgia para lipedema. Tem cirurgia para lipedema? Então, lipedema, ele é muito um estilo de vida. Por quê? É uma doença inflamatória. Então, eu tenho que, primeiramente, identificar o que está sendo inflamatório para mim. Que é diferente do que é para você. Isso, então também cada caso é um caso. Exatamente. Aí a importância desse acompanhamento multiprofissional. Eu tenho que ter ali um endocrinologista, um nutricionista, que vai me dar esse auxílio, um fisioterapeuta para estar fazendo as drenagens. Ou seja, não é uma doença simples de tratamento. Não é uma coisa que você vai chegar no consultório e eu vou te passar um medicamento, remédio, e vai resolver. Exercício físico, medicamento e acabou. Não é isso. É tudo muito individual, né? Cada caso tem que ser tratado de também uma forma depois diferente. De descoberto, né, o que vem causando essas inflamações, né, a pessoa vai passar a ter uma qualidade de vida melhor, né, se seguir ali os cuidados. Isso. E em últimos casos, a cirurgia, que também tem os seus... Não adianta você ir lá fazer a cirurgia se você não se cuidar, não continuar se cuidar, não mudar os hábitos de vida, não ter aquela rotina, né? Sim. Então... É como muitas doenças e muitos tratamentos, se você não mudar a sua rotina, seus hábitos, né, para hábitos mais saudáveis, você vai acabar voltando a ter o mesmo problema, né? Exatamente. E outra coisa que a gente sempre ouve, eu queria que a senhora explicasse um pouco como é que funciona isso. Dizem que a panturrilha é o nosso segundo coração, né? E eu nunca imaginava um negócio assim. Eu sempre reclamava que a minha panturrilha é muito grande, então eu acho que meu coração é grande. Por que a panturrilha é o segundo coração da gente? Então, lembra lá do começo da nossa conversa que eu falei que a gente tem válvulas, né, ali para impulsionar o sangue para cima, né, para voltar. Então, existem 2 válvulas importantes ali, né, nos membros inferiores, que é ali em tornozelo e principalmente em panturrilha. É por isso que o exercício físico ele ajuda quem tem insuficiência venosa, né? As varizes, né? A dificuldade de retorno ali do sangue. Então, é por isso que se fala que a panturrilha é o nosso segundo coração. Então, por isso que quando eu faço aqueles movimentos lá que a gente conversou, estou ativando as minhas panturrilhas. Né? E isso vai melhorar para quem passa o dia ali sentado. Então. Antes da gente encerrar, vou fazer um mitos e verdades, assim, para você ir dizendo pra gente o que é verdade e o que não é. A gente já viu que varizes não são apenas estéticas, isso a gente já sabe que é doença, tem que cuidar. Mas cruzar as pernas causa varizes? Não. Não.
Não é isso que vai gerar as varizes. Quem tem varizes não pode fazer atividade física. E aí eu lhe digo, atividade física aquelas pesadas de perna na musculação, por exemplo. É mito, tem que fazer atividade física, né? Sempre com orientação e subindo carga aos poucos. Então, quanto mais eu deixar forte os meus músculos dos membros inferiores, melhor para minha circulação. Não posso dar essa desculpa, então. Okay. Não pode. Tem muita gente que diz até assim, eu tô cheia de vazio porque eu comecei a fazer academia. Comecei a malhar. Não é verdade. Não é verdade. Malhe, minha filha, vá pra academia. Salto alto, piora a circulação? De certa forma, sim. Né? Porque eu tô sempre naquela posição. Salto muito alto não é adequado. Né? Porque isso também vai funcionar como se eu estivesse ali em pé o tempo todo, né? Você vai sair da sua anatomia. Então, o salto, se for um salto razoável, pode usar. Pode mas usar. Evitar saltos muito altos, né? Varizes só aparecem em mulheres. Mentira. Mito, né? Mito. Eu vi pelo meu pai. Meu avô também. Essa aqui é bacana, essa a gente falou o tempo todo. Meias de compressão são só para idosos. Não. Bem que eu queria, mas não, né? Todos nós. Se você for fazer uma viagem longa, compre uma meia. Mesmo uma pessoa que não tem varizes, o ideal é que se vai fazer uma viagem longa de ônibus, de avião, de carro, utilizar a meia. Sim. Serve aquelas até o joelho ou teria que ser uma 7/8? Aquelas até o joelho é maravilhosa. Já é suficiente. Aquelas maiores, geralmente, é mais para pacientes que tem um quadro de trombose extensa e... Mas então a gente, mesmo quem tem varizes, uma meia até o joelho já é suficiente. Vai se proteger, vai evitar o risco de trombose, vai evitar também aquele mal-estar, aquelas dores que a gente sente quando desce, né, do avião ou do carro ou do ônibus, enfim. Outra pergunta, ficar muito tempo sentado pode aumentar o risco de trombose? Sim. Se eu tiver outros fatores de risco associados, né? Que nem... É uma coisa que pode acontecer. Pessoas que vão fazer viagem muito longa. Eu tenho varizes, ou seja, já tenho um fator de risco. Vou fazer uma viagem internacional, vou passar 8 horas, 12 horas sentada, não me levantei para nada. Eu vou ter uma estase sanguínea, que é aquela teoria lá de o sangue ele vai subir mais devagarzinho em quem tem varizes. Então, se eu tô ali naquela posição sentada por muito tempo, eu posso ter uma trombose. Ou seja, está no ônibus, está no avião, levante ali no corredor um pouquinho e depois volta a sentar. Mas fica ali uns 5 minutinhos em pé, na medida do possível. Isso. No carro também, fazer paradas, né? Sim, sim. Subir escadas causa varize? Não. Descer? Não. Também não. Nada. E varizes são hereditárias? Sim. É verdade. A gente tem um caráter genético associado. Se a senhora pudesse agora, assim, dizer pra gente que dicas, né, você daria pra gente ter uma qualidade de vida melhor, evitar lipedema, evitar varize, o que é que a gente pode fazer para ter essa vida mais saudável? Procurar ter uma alimentação mais saudável possível, praticar atividade física. Mas eu não gosto. Vai. Eu também não gosto de acordar às 5 horas da manhã para ir treinar, não. Mas procure algo que você se identifica. Não precisa ser malhação, academia, não precisa ser corrida. Alguma coisa você vai se identificar, mas se movimente, se hidrate. E é basicamente isso, né? Sabe que eu normalmente peço isso, né, para todos os profissionais que vêm aqui, os profissionais de saúde, e todos dão essas mesmas orientações. Então a gente vê que isso, de fato, são dicas de ouro e a gente sabe e a gente não pratica, né? E só mais um adendo aqui, que a gente falou muito pouco, mas você até citou lá um momento, tabagismo. Tabagismo. Sim. E hoje, né, tem se usado, mas eu estou usando vapor, que é pior ainda. Pior ainda, porque muito mais, corresponde a muito mais cigarros, né, de uma vez só. E são
problemas é uma coisa que vai trazer problemas muito maiores, né? Que a gente falou muito pouco aqui em relação às doenças arteriais, né? Que é os entupimentos da circulação. E o tabagismo é o pior inimigo do ser humano. É o maior vilão. Porque todo mundo conhece que o cigarro, ele vai causar câncer, que a pessoa pode ter um AVC, mas por que isso acontece? Porque o cigarro, ele é inflamatório. Ele vai fazer um processo inflamatório muito intenso na parede dos vasos. Se entupir os vasos que vão para a cabeça, eu posso ter um AVC. Uhum. O que é mais comum? Se entupir os vasos que vão para o coração, ter um infarto. E se entupir os vasos que vão para a perna? Aí eu posso ter um problema muito mais grave do que varizes, do que trombose, né? Que é o entupimento da circulação, que pode levar, inclusive, à amputação. Então, eu acho que se puder deixar uma dica, não fume. Uma proibição, né? Tinha que ser proibido, sim. Porque como faz mal, faz mal para o corpo todo, faz mal para as outras pessoas que estão ali respirando, né? Aquela fumaça tóxica também. O cheiro é muito ruim, né? Assim, ele é ruim para tudo, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda carregam esse hábito. O tabagismo é mais perigoso ainda para as mulheres, essa questão, ou de uma forma geral? Porque, assim, ele é perigoso para os dois, né? Mas eu digo para as mulheres ainda porque a gente tem toda a questão, né, de hormônios, tem tantas coisas que a gente carrega, né, que é muito prejudicial, né? E você estava falando um pouco das doenças arteriais, né, entupimento de veias. Além do tabagismo, o que mais as pessoas deveriam evitar nessa questão inflamatória? Alimentação, né? Principalmente a alimentação. Porque o que é muito comum nesse caso de entupimento das artérias ali que a gente vê? Paciente fumou, mas eu fumei por pouco tempo. Diabético. Aí eu vou ter todo aquele conjunto que vai levar a todas essas complicações. Às vezes hipertensão, isso, né? Hipertensão, diabetes, exato. Ainda tabagismo, colesterol alto, sim. Ai meu Deus. Formação de aneurismas também está associado, né, ao tabagismo. Então, assim, principal coisa é não fumar. A primeira coisa, se você fuma, faz um esforço para parar de fumar. Hábitos saudáveis, uma alimentação balanceada, né? A minha avó que sempre dizia, comer de tudo, mas não tudo. Não então, tudo, um pouquinho de cada coisa dá para ter uma vida bacana. Isso. Exercício físico, um sono de qualidade, gente, essas dicas são de ouro, porque todos os profissionais que passaram a vida estudando falam isso, né? É muito importante. Adorei te conhecer. Achei sua história de vida muito bonita, né? De ter essa coragem de enfrentar o mundo em busca de um sonho. Eu acho que você é um grande exemplo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que moram, principalmente no interior, às vezes têm uma dificuldade de acessar uma educação de qualidade, acha que esse lugar não é para ela, porque é só de quem mora na capital ou só de quem estudou em escolas, às vezes, melhores, né? E não, você conseguiu se jogar de verdade, né, nesse mundo para conseguir esse grande sonho que é a medicina. E está aí desempenhando com tanta paixão, né? Ela fala com um brilho nos olhos, né? Dessa parte vascular. E é muito bonito isso. Então, prazer te conhecer. Prazer, obrigada pelo convite, adorei. E é isso que você falou. Eu acho que o principal é a gente acreditar nos nossos sonhos e não no que as pessoas nos dizem, né? Perfeito. Tem aquela frase que diz, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Exato. Então é isso aí. Se você gostou desse episódio, gente, por favor, passe para seus amigos, para seus familiares. Conhece gente que tem varize, lipedema, fumante? Passa esse episódio para essas pessoas assistirem, com certeza elas vão tirar boas lições daqui. Antes de encerrar, eu te convido a pensar como é que está a sua respiração agora. Você já parou para analisar como é que você está? Dá uma pausa, caminha um pouquinho, relaxa, vai fazer algo que te dê prazer e até o nosso próximo episódio.